Tá com dificuldade do processo comercial na sua empresa? Esse vídeo é para você, onde eu quero te passar toda uma estrutura de um processo, de um bom processo de cadência, até levar esse cliente seu à conversão. E se você não me conhece, eu sou o Dinho Ribeiro. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa o seu like. Por aqui nós trazemos muitos conteúdos de automação, de IA, falamos também sobre gestão de tráfego e, claro, processo de vendas, funil de prospecção, cadência, nutrição, tudo isso a gente aborda por aqui, que é a coisa que a gente vive no nosso dia a dia. Quero te mostrar um processo comercial que nós temos implementado aqui na Start, que tem dado certo para nós e também para os nossos clientes, que tem trazido bons resultados por aqui. Muitas empresas acreditam que a venda ela acontece quando o cliente fala, vou fechar. Isso hoje em dia já não é mais uma realidade. Nós estamos longe disso. Antigamente, quando o marketing, não sei se você sabe, o marketing é muito antigo. O marketing ele é muito mais antigo do que nós imaginamos. As empresas faziam marketing através primeiro de cartas, depois de cartas passaram ali via rádio, né? E depois vieram para os canais de televisão ali para transmitir essa mensagem de publicidade. Então o marketing é muito mais antigo do que a gente imagina, tá? E só passando esse adendo rápido, por quê? Porque quando nós interpretamos o marketing do jeito que ele se trata de pessoas. E não só de uma estratégia, não só de uma campanha, não só de um criativo, de um anúncio. É lidar e entregar um valor percebido para a pessoa que está do outro lado. Simples dessa forma. Só que dentro dessa simplicidade tem um processo. E nós definimos esse processo como funil de vendas. Como que eu faço um bom funil de vendas? E retomando o que eu estava falando, empresas acreditam que a venda acontece no vou fechar. Isso não é uma realidade. A venda ela acontece no bom dia, tudo bem? Como você está, seu João? Como você está, senhora Maria? A partir dali, eu posso vender para o meu cliente. Nos dias de hoje, com o avanço da tecnologia, quando esse cliente chega para você, né, você conseguiu fomentar ele de alguma forma na distribuição de conteúdo, na estratégia orgânica para distribuição de conteúdo, percepção de valor, case de sucesso, prova social, e aí esse cliente saiu das suas redes sociais, saiu do seu site, saiu do Google Meu Negócio, e ele entrou ali dentro do seu processo comercial, seja ele através de WhatsApp, de um formulário, ali nós damos início no nosso processo de cadência e nutrição para a conversão desse lead. Como que funciona? Vem comigo para a tela que eu vou te mostrar. Aqui nesse funil nós temos 5 etapas que nós sempre vamos trabalhar com esse lead que chega. A primeira etapa, ela é uma das mais cruciais. Ela define a assertividade do meu processo. E por incrível que pareça, ela é uma das etapas mais negligenciadas que existem quando nós falamos de empresas do comercial, que lidam com o cliente que chega como mais um e não como a oportunidade única. E por que eu digo isso? Porque quando você trata esse cliente como mais um lead que está chegando na sua base, ele inconscientemente, ele percebe isto. E isso faz com que você tenha mais dificuldades para vender. Então, como que a gente trabalha essa primeira etapa do funil aqui na Start? Essa geração de oportunidade única é a oportunidade que você tem de gerar conexão e fazer o processo de qualificação desse cliente e abordando uma venda consultiva. Como que a gente faz isso na prática? Primeira coisa que eu vou fazer é me apresentar para esse cliente e então vou jogar para ele uma pergunta que vai me direcionar o que ele quer. Porque se eu mudo essa abordagem e eu já começo a oferecer o serviço, ou então se eu pergunto qual o produto que ele quer, eu não estou falando de solução, estou falando de produto. Quer ver como isso fica na prática? Olá, seu João, tudo bem? Eu sou o Cláudio. Conta um pouquinho para mim, qual que é a necessidade que a sua empresa enfrenta hoje no digital? A partir daqui eu joguei uma pergunta extremamente aberta, aonde ele não consegue responder com sim e com não. E a partir daqui eu inicio o meu processo de qualificação. Quando esse seu João responder falando, olha, hoje eu tenho dificuldade de aquisição de leads, hoje eu tenho dificuldade em conversão dos leads que chegam para mim, hoje eu não estou no digital, preciso entrar no digital, eu vou conduzindo mais 2 ou 3 perguntas para entender ainda mais fundo a dor dele.
para que então eu trago o remédio. Quer ver qual que é o profissional que faz isso muito bem? E já há muito tempo eles fazem isso muito bem? É o farmacêutico. O farmacêutico, quando você chega na farmácia, dificilmente ele vai te passar um remédio logo de cara. Primeiro ele vai perguntar qual que é os seus sintomas, se você já procurou um médico, se você tem uma receita, se você tem alergia a alguma coisa, para depois, né, passar para você um remédio ali que vá ser eficaz para você, de acordo com o que ele pode, com as limitações ali da credencial e da permissão que ele tem. Isso a gente também tem que fazer com o nosso cliente. O que eu vejo a maior parte das empresas fazendo aqui? Elas olham para esse cliente e falam: qual que é o produto que você quer? Ah, eu quero gestão de tráfego. Perfeito, a gestão de tráfego custa tanto. E a gente dá tudo isso de diferencial e mais isso, quando na verdade você não ouviu a necessidade do seu cliente. Então, a venda consultiva é falar menos e ouvir mais. Fazer as perguntas certas na hora certa. Então essa primeira pergunta vai fazer com que o seu João se abra para mim. Olha, eu tenho dificuldades no digital hoje. Minha empresa está posicionada, nós investimos X em tráfego e nós não conseguimos converter os leads que chegam. E os leads que chegam para mim estão todos desqualificados, eles não me respondem. E aí eu vou falar: seu João, quanto tempo hoje faz que você já roda tráfego pago? Ou então eu posso falar assim: hoje você já tem alguma empresa que presta esse serviço para você? Porque a partir dali eu já vou entendendo a necessidade dele. E quanto mais ele se abre, mais eu modelo o melhor produto para ele. Porque às vezes eu posso oferecer para o seu João só gestão de tráfego, mas às vezes a necessidade dele pede uma assessoria completa, um rebranding de marca, né? Quantas empresas chegam para nós aqui hoje querendo fazer tráfego pago, mas ainda não tem um Instagram, não tem um site, ou seja, não tem uma empresa no digital. Então, esse processo de qualificação muda o jogo. Então, essa é a primeira etapa do nosso funil, aonde eu me apresento, gero conexão. Olá, tudo bem? Eu sou o Cláudio e faço 2 a 3 perguntas que vão me aproximar da dor do meu cliente, não do meu produto. E através da dor dele, eu ofereço o meu produto. Esse é um processo bem relevante. Segunda etapa do meu processo: proposta personalizada mostrando o diferencial da marca. O maior problema que a gente também vê, um dos maiores problemas que a gente vê aqui hoje, é quando a gente joga preço, não agrega valor. E isso tem uma grande diferença. Então, quando você for fazer uma proposta, agrega valor no seu serviço, quais são os seus diferenciais de acordo com o que ele precisa, né? Quer ver um conceito interessante que a gente sempre utiliza aqui? Corretor de imóveis. O corretor de imóveis, quando ele vai até você, o processo que ele vai fazer é entender, ou pelo menos deveria ser, né? Nós temos corretores que fazem isso com excelência. Entender qual que é a sua necessidade. Às vezes você está procurando por uma casa que tem uma garagem, né? Às vezes você está procurando uma casa que tem uma área gourmet, ou que tem 2 ou 3 cômodos. Então, de acordo com a sua necessidade, ele te oferece o melhor imóvel. É assim que nós temos que ser. E a partir dali, ele agrega diferencial. Facilitação no pagamento, já vem com piso laminado, você consegue já entrar e morar, não precisa esperar lançar. Então são coisas que você pode agregar no seu serviço. E como você faz isso? Cara, existe N formas. No nosso canal mesmo, nós temos muitos conceitos que nós implementamos e disponibilizamos para você aplicar. Então, dá um dinho Flix aí, verifica tudo que a gente tem bastante coisa interessante para você. E a terceira etapa, mas não menos importante, é quando esse cliente abandona a nossa comunicação. Em algum momento da tratativa, esse cliente vai acontecer alguma coisa que ele vai se distanciar de você. Por conta disso, é tão importante a resposta rápida e entender o quanto antes a necessidade para oferecer a solução para o seu cliente. Então, por conta disso, nós temos que ser ágil na conversão hoje. Tá? É disso que fala o Growth Marketing, que é a nova estratégia que a maior parte das assessorias utilizam. Né? Então, se esse cliente abandona a tratativa, qual que é a abordagem que eu tenho que assumir? Então, eu entendi qual que é a necessidade do cliente, passei o preço, ele sumiu, eu vou fazer um follow-up para entender em qual momento de conversão que ele está. Não sei se você sabe, nós temos 5 momentos de conversão. Ou seja, nós temos 5 momentos antes da venda. Antes de nós estarmos na era do digital, eram só 3. Nós já temos mais 2 que foram implementadas do momento de compra do cliente. Então, uma coisa que a gente também tem que validar é que existem vários tipos de clientes em momentos diferentes. E se eu lidar com todos eles como se fosse a minha taxa de conversão já cai muito, tá? A partir disso, eu venho para a proposta final. Como que eu faço essa proposta final? Como que eu entrego valor para esse cliente? Sempre vou focar nos meus benefícios. Tá?
sempre vou oferecer uma experiência para esse cliente. Aqui é a etapa onde a experiência conta muito, porque eu já tenho um cliente chegando no final do funil e uma passada certa eu converto esse cliente e uma passada errada ele nunca mais volta e às vezes até se torna um detrator. Então entender isso vai mudar o seu jogo. Se você quiser, nós temos um treinamento. Por aqui eu passei para vocês uma passagem superficial do que é esse treinamento, mas nós temos isso muito mais minucioso, entendendo cada etapa desse funil e estruturando cada etapa desse processo. Tá bom? Se você quiser, nós vamos deixar aqui na descrição para você entrar, se inscrever e realmente conseguir bons resultados. E é interessante porque a confirmação positiva e o processo de implementação, ele é uma fase exclusiva. E a última fase seria a experiência do cliente. Mas, na verdade, a experiência do cliente, ela é constante. Então, a experiência do meu cliente ela tem que ser impecável. É isso que vai fazer ele me indicar para outras pessoas. Então, isso nós temos que entender e aplicar. E a última etapa, mas não menos importante, que é a própria experiência do cliente e como funciona ela. Feedback. Eu preciso entender o que está fazendo e o que levou esse cliente a comprar de mim. E o que levou ele não comprar de mim. E o que levou ele a ficar com a minha empresa. Ou a sair da minha empresa. Se você não tem essas métricas, você não ouve seu cliente. Se você não ouve seu cliente, dificilmente você vai conseguir crescer. Então, essas percepções do mercado, você precisa ter para conseguir escalar o seu negócio. Bom, passei para vocês um pouquinho hoje do que é o funil, para você ter uma ideia aproximada do quão é importante esse processo e entender cada etapa desse processo para você conseguir realmente converter esse lead. E com isso eu vou ficando por aqui. E se você não me conhece, eu sou o Dinho Ribeiro. Se inscreve, deixa seu like e até a próxima e tchau!